Caras alunas e caros alunos do GEPEX, sejam bem-vindos a mais um tutorial sobre estatística. Esse é o nosso 7º tutorial da série e o primeiro sobre estatística inferencial. A estatística inferencial, como adiantamos nas aulas virtuais anteriores, é o ponto máximo, né, o cume da nossa análise estatística. Começamos com a estatística descritiva e rumamos à estatística inferencial. A estatística inferencial é aquela que vai nos permitir fazer generalizações a partir dos nossos dados, os dados da nossa amostra, para a população. O processo de inferência é, portanto, o processo de generalizar, a partir dos dados da amostra, para a população. O processo de fazer previsões a partir da amostra para a população. Ou seja, você em sua amostra um conjunto pequeno de dados e usando a estatística inferencial você poderá generalizar, poderá ou não, dependendo do resultado da sua estatística, generalizar esses dados para a população, prever o comportamento da população a partir dos dados da sua amostra. Os dados da sua amostra, então, são aqueles que você organizou e descreveu na estatística descritiva, e a partir deles agora você quer dizer algo para além da sua amostra, algo que não está nos seus dados, algo que pode estar na população e que você quer inferir, que você quer alcançar pelo processo estatístico da inferência. Em pesquisa psicolinguística, a população a qual os nossos dados se referem é sempre a população humana, embora em outras áreas do conhecimento essa população pode ser uma população de animais não humanos ou mesmo de objetos e coisas. Na nossa pesquisa, a população a qual nós nos referimos é sempre uma população humana, uma população que adquiriu e usa uma ou mais línguas naturais. Normalmente, nossas pesquisas nunca podem acessar todos os indivíduos de uma determinada população. Imagine, por exemplo, que eu queira estudar algum aspecto da correferência entre anáfora zero e substantivos no português. É claro que eu não posso, então, acessar todos os falantes de língua portuguesa do mundo para fazer esse tipo de pesquisa. Eu vou, pelo contrário, selecionar um grupo de falantes dessa língua, a minha amostra, e coletar dados sobre esses participantes que foram retirados da população para criar a minha amostra. A amostragem é o processo de criar uma amostra a partir de uma população. Os meus dados de estatística descritiva descrevem justamente os dados da minha amostra. Só que eu nunca quero, numa pesquisa científica, apenas falar sobre os dados da minha amostra. Eu tenho os dados da minha amostra como uma contingência por não conseguir acessar toda a população. O que eu quero, na verdade, é que os dados da minha amostra possam dizer algo sobre a população. O processo de inferência, a estatística inferencial, é justamente esse movimento. Usar os dados de uma amostra para fazer generalizações sobre uma população. Ver em que medida é possível, em que medida a estatística me permite prever algo da população, generalizar um comportamento da população a partir dos dados visíveis na minha amostra. Esse é o processo da estatística inferencial. Olhar para a amostra e dizer algo a partir dela sobre a população. A estatística inferencial é um processo sempre sujeito a erro. Por uma razão óbvia, né? Se nós não somos capazes de acessar toda a população, teremos que trabalhar com uma fração pequena dela. E essa fração pequena pode, por acaso, não refletir o comportamento da população como um todo. Então nós vamos ter que estimar a chance dessa amostra estar errada, ser diferente, não ser compatível com a população como um todo. Então o processo da inferência será sempre sujeito a erro, é sempre possível errar nesse processo de inferência. A única maneira de não errar seria nem precisar fazer inferência, seria analisar a população inteira, ter acesso a 100% da população, e aí com isso a gente teria certeza dos dados. Mas como raramente conseguimos fazer isso, né, ou nunca conseguimos fazer isso, quase nunca, nós estamos fadados a fazer estatística inferencial e a trabalhar dentro da incerteza, a trabalhar dentro da possibilidade do erro. Nunca fazemos inferências com base em exatidão, com base em certezas, sempre em dados de probabilidade, que é o instrumento, nós vamos ver, que a estatística inferencial usa para estimar
parâmetros populacionais a partir de uma determinada amostra. Por que isso acontece? Por causa de uma noção interessante que é a noção de erro amostral. Nós, ao criarmos uma amostra, podemos, por acaso, criar uma amostra que não seja representativa de uma população. Por exemplo, digamos que essa amostra aqui, que por acaso tem 3 elementos azuis e 1 cinza, e não representou equilibradamente, então, o conjunto da população, porque ignorou esse tipo de cinza claro que não apareceu na amostra, e superestimou esse tipo de azul, por exemplo, em comparação aos demais que também aparecem na amostra, pode ser que esse conjunto amostral, por conta dessa variabilidade não respeitada, né, não nos dê dados fidedignos ou suficientemente fidedignos em relação à população. Suponhamos que isso aqui seja uma categoria relacionada à escolarização, por exemplo. Se eu considerei um indivíduo dessa escolarização 3 vezes, um dessa escolarização só uma vez e um dessa escolarização nenhuma vez, pode ser que os dados da população, então, por conta desse conjunto, não sejam compatíveis com esse subconjunto aqui criado pela minha amostra. Então, o erro amostral é aquele que poderá influenciar nos dados que eu tenho na minha amostra, os levando para uma direção contrária daquela que é a que eu imagino que pudesse ser a real, porque eu quero acreditar que a minha pesquisa é capaz de inferir dados da população a partir da minha amostra. Como é que acontece o cálculo da inferência? Como é que a inferência funciona estatisticamente? Bom, ela, na verdade, é uma maneira matemática de estimarmos a nossa chance de erro. Considerando que o processo inferencial sempre está sujeito a erro, porque não temos acesso à íntegra da população, a estatística inferencial vai medir matematicamente, usando o instrumento da probabilidade estatística, a chance do nosso erro amostral, a chance de termos dados que não são suficientemente representativos da população. Nós vamos medir a nossa chance de estarmos errados, não é? Vejam que isso é uma maneira diferente de pensar em relação ao senso comum, não é? O senso comum, quando pensa em ciência, deve pensar que a ciência calcula a sua chance de estar certa, né? Sua chance de representar verdadeiramente a realidade. E o que nós fazemos em estatística não é bem assim. O que nós medimos é a nossa chance de estarmos errados, não é? A nossa chance de não estarmos representando corretamente a realidade. E como é que fazemos isso? Como é que conduzimos cálculos matemáticos de probabilidade para fazer inferências estatísticas? Fazemos isso através do teste de hipótese. O teste de hipótese é, portanto, a maneira estatística pela qual conduzimos a inferência. E fazemos isso da seguinte maneira: estabelecemos um algoritmo, isto é, uma sequência ordenada de passos, né, tomados um depois dos outros, para tomar uma decisão com relação à nossa hipótese de pesquisa. Então imagina aí que você está fazendo sua pesquisa de mestrado, de doutorado, sua pesquisa de pós-doutorado, sua pesquisa aí como professor de uma instituição de pesquisa qualquer, e você tem uma hipótese de que o mundo funciona de uma determinada maneira, de que um determinado fenômeno acontece na linguagem, seja esse qual for, não é? O teste de hipótese será uma medida estatística para você ou rejeitar ou aceitar essa sua hipótese de pesquisa. Imagine aí então que você tem uma hipótese X, um teste de hipótese será um algoritmo que o levará a aceitar ou rejeitar a sua hipótese de pesquisa. E como isso é conduzido? Como o algoritmo se conduz para que você possa rejeitar ou, pelo contrário, aceitar a sua hipótese de pesquisa? Ela se dá na seguinte base. Nós assumimos a nossa pesquisa, a nossa hipótese de pesquisa, que aqui é representada estatisticamente pelo símbolo HA, de hipótese alternativa, muitas vezes também chamado de H1, a hipótese 1, por oposição à sua nulidade, por oposição à sua negação, por oposição ao que nós chamamos de H0, né? Às vezes também chamada de HO, por força de um anglicismo, né? Ou de um americanismo, que é pronunciar o zero pela letra O, né? Em inglês, em vez de zero, pode-se falar O para se referir a zero. Então é comum que pessoas no Brasil chamem a H0 de HO, por uma influência do inglês norte-americano. Então nós vamos conduzir o nosso teste de hipótese cotejando a nossa hipótese alternativa à sua nulidade, à sua hipótese inversa,
a hipótese nula, a hipótese zero, a negação da nossa própria hipótese. Não é? Imagine que você, então, conduz uma pesquisa para tentar afirmar a hipótese alternativa por oposição à sua negação, por oposição à chance de ela estar errada, de ela ser negada na H0. Mas vamos ver um pouco mais em detalhe o que é uma H0. H0 é a negação da sua hipótese de pesquisa, é a negação da hipótese alternativa. Ela é a hipótese que aposta na aleatoriedade dos dados da sua amostra, na igualdade entre diferentes tipos de fatores que podem haver na sua amostra. Né? Ela aposta na falta de efeito das variáveis que você controlou. Vamos pensar no exemplo. Vamos imaginar que você acredite que o método 1 de ensino de língua estrangeira seja um método melhor do que o método 2 do ensino de língua estrangeira. Então, a sua hipótese de pesquisa, a sua HA, sua H1, é de que o método 1 é melhor do que o método 2. Qual seria a hipótese nula nesse cenário de H1, de HA? A H0, nesse caso, seria a negação dessa diferença. Não há diferença entre o método 1 e o método 2. O método 1 e o método 2 são iguais, são igualmente ruins ou bons. Né? Não há diferença. O H0 aposta na igualdade. Não há efeito dessa variável método, o método 1 por oposição ao método 2 na sua pesquisa. Pense sempre nisso. Você deve afirmar uma hipótese que é a sua por oposição à negação dessa hipótese. Uma hipótese que é declarada positivamente, existe tal coisa faz efeito, tal coisa é significativa, né, pela negação disso. Não existe tal efeito, não existe tal valor, não há diferença entre tais coisas. Né? A hipótese nula é a hipótese da negação da sua hipótese alternativa. Como podemos construir um algoritmo seguindo o seu passo a passo? A primeira coisa é definir a sua hipótese de pesquisa, a H0. O que ela quer dizer? Qual é a hipótese que ela prevê sobre os dados da população a partir da sua amostra? Digamos, por exemplo, que você queira justamente afirmar que o método 1 é melhor do que o método 2. Então, a sua HA, sua hipótese alternativa, é que o método 1 é melhor do que o método 2, é diferente e superior ao método 2. Depois disso, você define a negação da sua hipótese alternativa, ou seja, define a sua H0. Qual seria a sua H0 nesse caso? Bom, se a sua HA afirma que os métodos são diferentes e o método 1 é melhor, a sua H0 é a negação disso. O método 1 não é melhor do que o método 2. Não há diferença, digamos, entre o método 1 e o método 2. Ou o método 2 é melhor do que o método 1. Ela é a negação absoluta da sua alternativa. Não há nenhum ponto de contato, não há nenhuma coincidência entre a hipótese alternativa e a hipótese negativa. Uma é o sim, outra é o não. Uma é o positivo, outra é o negativo. Elas são radicalmente opostas. E é justamente por isso que a negação de uma hipótese é a afirmação de outra. Se eu nego uma hipótese, eu afirmo a outra. Não é? Se eu rejeito a H0, se eu nego a H0, então eu assumo a HA. Se a H0 é falsa, a HA é verdadeira. Se eu rejeito a HA, a H0 é assumida. Se a HA é falsa, então a H0 tem que ser verdadeira. É um processo binário de tomada de decisão que não tem meio termo. Ou eu afirmo uma hipótese, ou eu afirmo a outra. Ou eu rejeito uma hipótese, ou eu rejeito a outra. Né? Sempre no cotejo entre a hipótese alternativa, a que prevê diferença, a que aposta em um efeito de algo, e a H0, que não prevê diferença, que prevê a igualdade, que prevê a nulidade dos seus fatores controlados, que prevê a igualdade e a falta de efeito, a aleatoriedade dos dados retirados da sua amostra, do comportamento dos dados da sua pesquisa. Como é que isso é conduzido mais ou menos na prática? Vamos ver uma ilustração, passando da descrição à inferência estatística. Vamos continuar com o exemplo dos métodos de ensino. Vamos imaginar que a gente quer contrastar o método 1 com o método 2. E aí você faz uma análise experimental qualquer, por exemplo, a aplicação de um teste, e quer verificar o score de aprovação nesse teste no método 1 por oposição ao método 2. A sua hipótese alternativa é que o método 1 é superior ao método 2.
E os dados que você encontrou foram esses aqui: 51% de aprovação no método 1 e 49% de aprovação no método 2. Provavelmente, se você não é uma pessoa versada na estatística inferencial, apenas com esses dados descritivos, você poderia pensar, bom, eu tenho que rejeitar a minha hipótese, né? A hipótese nula que é verdadeira, porque o método 1 e o método 2 estão bem próximos, né? 51 e 49 é quase meio a meio, então acho que não tem diferença entre nenhum nem outro. Isso é certo? Você pode pensar assim? Não. Por que não? Porque esse resultado, 51 contra 49, poderia ter sido fruto do erro amostral. Pode ser que, por acaso, o tipo de estudante que você pegou do método 1 e o tipo de estudante do método 2 que você pegou, por acaso, né, da sequência que você fez da sua população, do método 1 e do método 2, por acaso eles te deram esse resultado. Pode ser que você aqui tenha um falso negativo, né? Você não viu diferença, mas pode ser que a diferença está lá. Como é que você vai saber? O erro amostral é que pode ter te dado. E se os dados fossem assim? Se em vez de 51, seu método 1 te desse 79% de aprovado e 21% de reprovados? Aí nesse momento você podia abrir o champanhe e falar, bom, tá vendo? A minha hipótese é verdadeira, eu posso rejeitar a hipótese nula porque o método 1 teve 79% de aprovados. Posso fazer isso? De novo não, isso é só estatística descritiva, você só viu a descrição dos dados. Pode ser, mais uma vez, que o seu erro amostral esteja ali influenciando nesse resultado. Pode ser que 79% em favor do método 1 seja apenas uma grande aleatoriedade. Por acaso, naquele dia que você foi fazer a amostra, os bons alunos do método 2 faltaram à aula, e aí os melhores alunos do método 1 foram, né, os ruins não foram, então você teve, por acaso, aquele resultado. Não tem como saber, olhando só para a sua amostra, olhando só para a sua estatística descritiva. Como vamos fugir do erro amostral e como vamos poder fazer de fato inferência, né? Bem, primeiro a gente precisa ter atenção ao processo de amostragem. Ele tem que ser aleatório, né? Ele não pode ser enviesado, ele tem que ser bem feito. Você tem que controlar a escolaridade, tem que controlar o gênero, controlar a região, controlar as características da população para que ela, da sua amostragem, para que ela possa refletir mais caracteristicamente o comportamento da população. Tem que trabalhar com um número de participantes acima de 30, porque abaixo disso é muito grande a chance de ação da aleatoriedade, do erro amostral. E, é claro, tem que realizar os testes de hipótese, né? O teste de hipótese é justamente a condição sine qua non para que possamos fazer qualquer tipo de inferência. Bom, nós sabemos que, então, o processo do teste de hipótese é a medição da nossa chance de estar errado. Como é que essa medição é feita? Nós sabemos que nós temos que tomar uma decisão. E essa decisão é tomada com base na nossa amostra. E no mundo real está a população. Então nós temos que saber em que medida a nossa decisão espelha o que existe na população, espelha o que existe no mundo real. Nós sabemos que a nossa decisão é binária. Ou nós rejeitamos a hipótese nula, ou nós aceitamos a hipótese nula. O que acontece, por exemplo, com o mundo real? Bom, no mundo real, a hipótese nula pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. Então imagina que isso aqui está no mundo real. No mundo real existe diferença ou não existe diferença entre o método 1 e o método 2. Então o que eu vou fazer é, com base no meu banco de dados, com base na minha amostra, eu vou rejeitar ou aceitar a hipótese nula por cotejo do mundo real. Mas eu tenho a chance de errar. Vamos imaginar que, com base na minha hipótese, com base nos meus dados, com base na minha amostra, eu tenha que rejeitar a hipótese nula, mas na verdade ela é verdadeira. Né? Vamos imaginar que a hipótese nula é verdadeira, mas eu vou rejeitar, que seria o caso daqueles 79% contra 71%. Né? Eu vou rejeitar a hipótese nula, de que não existe diferença entre o método 1 e o método 2, mas, na verdade, não existe diferença entre o método 1 e o método 2. A H0 é verdadeira. E eu rejeito a H0 por conta dos dados que eu tinha na minha amostra. Quando isso acontece, eu cometo o erro do tipo 1. Eu rejeitei a hipótese nula, mas ela é verdadeira. Eu achei que os meus dados diziam alguma coisa, mas eles, no mundo real, não diziam nada. E, por contraste, se eu aceitar a hipótese nula e ela é verdadeira, então eu na verdade alcancei um acerto, né? Eu acertei. No mundo real, a hipótese nula é falsa, a hipótese nula é verdadeira e eu disse que ela é verdadeira. Eu aceitei a hipótese nula.
Seria aquele caso, por exemplo, de em 51 contra 49, no mundo real a hipótese nula é verdadeira e eu aceitei a hipótese nula porque eu não consegui negá-la, né? Mas vamos imaginar também a possibilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela é falsa, que significa aceitar a minha hipótese alternativa, não é? Quando isso acontece, então eu acerto. Eu rejeitei a hipótese nula com os meus dados da minha amostra e no mundo real a hipótese nula é falsa. Eu realmente acertei nesse caso. Mas e se eu aceitar a hipótese nula num contexto em que ela é falsa? Se eu rejeitar a minha hipótese alternativa quando eu devesse, de fato, aceitá-la? E aí eu cometo o erro do tipo 2. O erro do tipo 2 é rejeitar a minha hipótese alternativa quando ela deveria ser considerada. Ou, inversamente, é aceitar a hipótese nula quando, na verdade, ela é falsa. Esses são os dois tipos de erro em estatística que a gente tem sempre que olhar. Há uma outra maneira de falar sobre isso. Imagine, por exemplo, o que é o erro do tipo 1. É o falso positivo. É dizer que existe alguma coisa no mundo real que não pode existir, que não existe. Imagine um médico que afirma que um homem está grávido. Esse é o exemplo de um erro do tipo 1. Uma afirmação nega uma determinada, que afirma uma determinada realidade e nega a hipótese nula, né? A hipótese nula é não há gravidez, a hipótese alternativa é há gravidez, e aí você nega a hipótese alternativa e diz que há gravidez, mas com um homem, por exemplo. Então isso é um erro do tipo 1, é o chamado falso positivo. É encontrar evidência do que não existe. E o erro do tipo 2 é o chamado falso negativo, é não encontrar evidência do que existe. Imagine que, por exemplo, a hipótese nula é que não há gravidez e uma mulher grávida faz um exame e você diz que ela não está grávida. Então você rejeitou a hipótese nula, você aceitou a hipótese nula quando ela deveria ser rejeitada. Como é que nós vamos equilibrar nossas chances de erro do tipo 1 e erro do tipo 2? Vejam que isso aqui é mais ou menos uma gangorra, né? Se nós formos muito severos e diminuirmos a chance de erro do tipo 1, puxando então a nossa tolerância por erro do tipo 1 para baixo, nós vamos aumentar a nossa chance de erro do tipo 2. Se formos muito rigorosos para evitar o erro do tipo 1, vamos aumentar a chance de cometermos o erro do tipo 2. E pelo contrário, se acirrarmos a nossa chance de erro do tipo 2, vamos aumentar a nossa chance de erro do tipo 1. Não é? Então, por exemplo, se a minha chance de erro do tipo 1 for 10%, então eu tenho aqui um nível específico de aceitação de erro do tipo 2. Se eu diminuir de 10 para 1, eu diminuo a chance de erro do tipo 1. Mas aí, como eu tenho só uma possibilidade lá, digamos, 1% para cometer o erro do tipo 2, então vai haver muitas circunstâncias em que eu deveria negar a hipótese nula e não neguei, então errei. Então cometi o erro do tipo 2. Né? Então, uma dança aqui entre o que eu aceito como erro do tipo 1 e erro do tipo 2 é algo que na estatística tem que ser sempre considerado. Qual é o tipo de chance admissível para cada um dos tipos de erro? O p-valor, que nós chamamos de valor de probabilidade, é um dado da estatística descritiva que vai justamente estimar a chance de termos um erro do tipo 1. Quando você vir num trabalho, no resultado da sua análise estatística, o p-valor, o que ele está te dizendo é qual é a chance desse dado aqui ter sido obtido se a hipótese nula é verdadeira. Ou seja, qual é a chance de você rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira. E, por contrário, o poder do teste, que é muito pouco usado nas pesquisas em psicolinguística, é a estimativa de chance do erro do tipo 2. Ou seja, com base nesses dados que você tem aqui na sua amostra, qual é a chance de você negar a hipótese nula e ela ser falsa? Você acertar, né? Você rejeitar a hipótese nula e afirmar a sua hipótese num contexto em que sua hipótese tem que ser de fato afirmada. Né? Qual é o poder do teste? O poder do teste quase nunca é estimado em nossa área, mas o p-valor, que é o valor de probabilidade da sua chance de erro do tipo 1, é estimado no nível de significância na nossa área de 5%. Ou p-valor de 0,05 no nível descritivo. O que significa dizer que nós admitimos
5% de chances de estar errado ao negar a hipótese nula. Não é? Não quer dizer necessariamente que nós vamos acertar 95% das vezes, né, que vamos negar a hipótese nula. Está dizendo que a estimativa do erro é 5%. Né? Nós trabalhamos com um nível de significância, também chamado de alfa, de 5%, p-valor abaixo de 0,05 lá no nível descritivo, na nossa área de estudos da linguagem. Então, o que nós vamos dizer? Quando nós rodarmos nossos testes de hipótese e os valores do P, o valor de probabilidade, forem menores do que 5%, ou seja, nosso P-valor apresentarem valores abaixo de 0,05, nós vamos rejeitar a hipótese nula e, consequentemente, afirmar a hipótese alternativa. Se no teste de hipótese o meu P-valor disse que eu tenho um P igual a 0,001 e eu estou afirmando que o método 1 é diferente do método 2, então eu nego a hipótese 0, nego que os dois são iguais e afirmo a minha hipótese de que um é diferente do outro, no caso que o método 1 é superior ao método 2. E se o P-valor estiver acima de 0,05, isso quer dizer que eu devo rejeitar a hipótese alternativa e afirmar, consequentemente, a hipótese nula. Então, se o P-valor, nesse caso, é superior a 0,05, então eu tenho que dizer que a hipótese nula é verdadeira e eu não posso, então, assumir uma diferença entre os dois métodos. Essa é a lógica de interpretação do P-valor num teste de hipótese. Quais são os principais testes de hipótese que nós usamos em psicolinguística, né? Em linguística de uma maneira geral? Nós usamos principalmente o Q-quadrado de duas maneiras, teste de proporção, teste de correlação, teste T, a ANOVA e as suas versões não paramétricas, né? O Mann-Whitney e o Kruskal-Wallis. Né? Mann-Whitney e Kruskal-Wallis são testes não paramétricos, nós vamos ver testes para trabalhar com medidas contínuas que foram nomeados aí pelos estatísticos e as estatísticas que criaram esses testes, né? Então aqui nós vamos trabalhar com dados contínuos ou mesmo dados discretos, dados numéricos, né? Todos esses quatro aqui vão trabalhar com dados numéricos, esses dois primeiros com dados numéricos normais, esses dois aqui com dados numéricos de distribuição livre e o Q-quadrado para trabalhar com dados em proporção e correlação de medidas categoriais, com dados não numéricos. Né? Nós vamos ver isso aula por aula, tutorial por tutorial. Um tutorial é uma aula para o Q-quadrado, uma para o teste T, uma para a ANOVA, para o Mann-Whitney, para o Kruskal-Wallis e assim por diante. Poderíamos terminar o nosso tutorial por aqui, mas precisamos dizer que existe outro tipo de maneira de pensar o teste de hipótese, a chamada inferência bayesiana. Thomas Bayes é esse sujeito que há um tempo atrás, inclusive antes da criação da estatística chamada clássica, ou às vezes chamada também, muitas vezes chamada de estatística frequencista, ou com um pouco mais de valor pejorativo frequentista, né? Um teórico, um matemático, um estatístico mais antigo do que a da nossa tradição estatística, criou um teorema e uma análise de probabilidade que é bem diferente da nossa inferência tradicional, digamos assim, a nossa inferência clássica. Né? Na nossa inferência clássica, nós calculamos a probabilidade de os nossos dados fazerem sentido no universo em que a hipótese nula é verdadeira. E a hipótese, a teste de hipótese, o tipo de inferência bayesiana, é orientada por um outro tipo de pensamento. Ela procura ver em que medida os nossos dados, né, dizem algo sobre a nossa hipótese. Então, em vez de dizer que o teste de hipótese vai ver a probabilidade de os nossos dados fazerem sentido diante da hipótese nula, uma inferência bayesiana vai dizer que nós vamos então fazer a inferência ao calcular a probabilidade de a nossa hipótese fazer sentido diante dos nossos dados. E para calcular isso, ele vai apresentar esse teorema, o teorema de Bayes. Vocês podem conferir o que é o teorema de Bayes e quais são as principais diferenças entre a estatística frequencista, a lógica da inferência frequencista e a lógica da inferência bayesiana, nesse vídeo específico da aula teórica número 5 do professor Luiz Assunção, lá da PUC do Rio de Janeiro, sobre
justamente a oposição entre estatística clássica e estatística bayesiana. O link do vídeo está na descrição. Eu apresentei esse vídeo em sala de aula. É um vídeo muito claro, muito lúcido, né? E honesto, que compara os dois tipos de abordagem. Vocês podem assistir esse vídeo como uma informação complementar a esse nosso tutorial número 1 de estatística. Bons estudos!